Caramba, mais gente comprou o jogo novo de Sonic do que eu pensava. Tá todo mundo falando dele por aqui, mesmo quase sendo Halloween. Que Titânio, até tu, Brutus! Tu nem sequer gosta de Sonic. Ah, é sério que eu vou ser o único do grupo todo que não vai ter o que falar de Shadow nem analisar trailers em shorts? É. Que barulho é esse? De onde que... É o que tem pra hoje. Hey guys, tudo bom ao controle? E se você me dissesse que um dos grandes ícones da indústria de videogames e personagem que fez muitas pessoas despertarem um sentimento de descoberta pessoal era um ouriço preto e vermelho, eu super acreditaria em você. Shadow the Hedgehog, esse nome dá calafrios, tem que citar um personagem com o mesmo nível de hype, maneirice e design e... me vejo concordar totalmente com você. O personagem está em um de seus melhores anos, saindo de um Lorde do Obscuro sujeito a chacota com uma história relativamente decente e um jogo que ninguém se importa, para a era que mostra os motivos de ele ser o segundo personagem mais famoso da franquia. Esse é apreciado em animações, praticamente um novo jogo inteiro com foco quase que total nele, e uma apresentação nas grandes telas de cinema. Se isso não for um holofote, eu nunca vou ser reconhecido na vida. Não podemos dizer que ele não merece também, pois um personagem com uma história, personalidade e características únicas como Shadow merece ser melhor recebido pelo público a fim de melhorar a sua imagem ainda mais, na verdade. A maior prova disso é o seu retorno, já que ele deveria ter morrido no fim de Sonic Adventure 2. Mas nem por motivos de plot nem nada, mas sim porque ele caiu do freaking espaço. Quem sobreviveria a isso? Enfim, toda essa ladainha é só pra falar que a estrela do show de hoje, e provavelmente do travesseiro de muitas pessoas, é ele, a lenda, a imagem do mal de coração negro ou do herói de coração valente, Shadow Warriors. Eu vou analisar o jogo que tentou explorar o personagem do Shadow de uma maneira um tanto controversa, para dizer o mínimo, trazendo argumentos sobre sua execução, motivos para o fazer e tentar dizer se o produto final Shadow the Hedgehog de 2005 vale a pena ser visitado por você que gosta ou não do personagem, jogando a versão do PS2, claro, porque adivinha o que aconteceu enquanto eu fiquei um mês fora? E se você ainda não entendeu o porquê de eu não estar fazendo um vídeo sobre literal novo jogo que saiu, que tá cheio de coisas incríveis e quase todo mundo tá falando sobre... Entendeu agora? Então vamos direto ao ponto. Mas antes de irmos direto ao ponto, contexto. Quem diabos é Shadow the Hedgehog além da figura que eu quero me tornar quando crescer? O bicho que todo mundo chama de ouriço nada mais é do que uma criatura feita por Gerald Robotnik, o avô de Eggman, na tentativa de criar a forma de vida suprema. Esta que deveria servir como cura para qualquer coisa de ruim, mas principalmente para a doença mortal de Maria, neta de Gerald e única companheira de verdade do Shadow. Tirando esse menino aleatório com homofobia nos olhos, mas ninguém gosta dele, então não preciso falar dele agora. Todos eles praticamente moravam na colônia espacial Ark, pelo simples fato de ser onde Maria conseguia se locomover melhor devido à baixa gravidade presente no espaço, pois sua doença tornou-a extremamente fraca e vulnerável, a impedindo de executar movimentos bruscos, e mesmo que ajudasse um tanto, ainda não era o suficiente. A primeira vez que Gerald tentou fazer algo relacionado ao Projeto Shadow, não deu certo como ele esperava, criando Biolizard, uma criatura gigante que sentia dor até para respirar. Mas Shadow, o resultado final, por ser ágil, destemido e pelo menos servir para alguma coisa além de só respirar e gemer de dor a cada 5 segundos, era a chave mais promissora para a pesquisa de Gerald, pois além de ser imortal e conseguir controlar as energias das Esmeraldas do Caos, tinha DNA da raça alienígena Black Arms, que ajudaram Gerald em troca de sua permissão para que a raça usasse Shadow para invadir a Terra no futuro. Entretanto, a fim de proteger a Terra de uma possível invasão, Gerald criou o Eclipse Cannon, que poderia ser usado para destruir o exército de Black Doom, caso ele realmente quisesse invadir a Terra posteriormente. Apesar de todas as boas intenções de Gerald e do laço que Shadow havia construído com a menina doente, a GUN, Guardian Units of Nations, considerou Shadow e todos os outros projetos cientistas uma ameaça para a sociedade, não só pela qualidade dos mesmos e pela ganância de poder, mas também pelo fato de descobrirem a aliança de Gerald com os aliens, e por isso invadiram a Ark destruindo qualquer tipo de evidência relacionada ao projeto. Até mesmo testemunhas, como pesquisadores, o próprio Gerald, esse sequestrado, e principalmente Maria Robotnik. Por fim, testemunhando os últimos momentos da única pessoa que o entendera, estes compostos de uma promessa de trazer esperança para a humanidade, Shadow é mandado pela própria Maria para a Terra, onde é capturado posteriormente pela GUN, até ser resgatado, ou melhor, solto, por Eggman. E o resto fica com vocês. Eu não vou explicar a lore dele no Adventure 2, Heroes, Battle ou Six e o que é que tenha acontecido de importante depois disso. Isso fica para os vídeos desses jogos. Contexto dado. Agora você e todo mundo que assistiu a esses 2 ou 3 minutos sabe do passado de Shadow Warriors. Todo mundo aqui, menos ele, porque ele tem amnésia. Então não se lembra de nada do que eu falei aqui. Tirando o tiro, ninguém esquece do tiro. Maria!
Agora sim, vamos partir para Shadow the Hedgehog. Quem quer que tenha dado a ideia de usar esse efeito sonoro merece tanto um prêmio quanto um chute na... Além dessa abertura deliciosa de Santa Capivara, eu amo esse personagem. Temos o jogo do ouriço preto e vermelho, que se eu tiver de resumir em uma só frase, é um... E se Sonic Heroes fosse mais como o Jack 2? Porque, meu caro, pensa numa mudança de tom tão forte numa franquia quanto essa, em que toda a premissa do jogo anterior era uhul, poder da amizade, trabalho em equipe, we are the Sonic Heroes, enquanto a sua sequência é armas, morte, terrorismo, depressão, edness e armas de novo. O jogo tem 23 fases, 22 selecionáveis do modo livre, tendo que ser desbloqueadas do modo história, e uma disponível somente no modo final, similar a Last Story de Sonic Adventure 2. No jogo, jogamos com Shadow the Hedgehog, enquanto tentamos resolver seus problemas de amnésia. E para fazer isso, devemos seguir caminho pelas diversas fases acessadas caso cumpramos missões específicas das mesmas. Os controles do jogo são quase que idênticos aos de Sonic Heroes, já que esse jogo reusa boa parte das coisas de lá. Shadow é capaz de pular, dar um dash no ar, deslizar e atacar qualquer coisa com seu combo de socos e chutes, que é totalmente inútil, mas são a cara dele. Tem também seu Homing Attack, Spin Dash, que é muito satisfatório para plataforma e muito melhor que o que quer que Heroes tinha em mente com essa bomba, e o Light Speed Dash, bem útil para começar a seguir rápido enchendo os caminhos. Controlar o Shadow no geral não é uma tarefa tão complicada, você só precisa se acostumar com sua velocidade e tentar maneirar um pouco conforme chega em lugares mais apertados. Sair rushando pelo level design enquanto você sabe que aquele lugar é cheio de buracos está longe de ser a melhor opção. Então desde que você entenda isso, não acho que alguém que gosta do Heroes ou até mesmo dos Adventures teria problemas com esse jogo. Com exceção da câmera. Sério, a câmera desse jogo é a única coisa além do Homing Attack quebrado que realmente me causou problemas durante a jogatina. Ela se prende bastante nas paredes em lugares apertados e praticamente não funciona se você está em alguma plataforma que se move, o que pode ir de uma inconveniência para uma total sabotagem, dependendo da fase que você tá. Além disso, contamos com a presença de um dos mais estranhos elementos de gameplay já propostos no jogo do Sonic. Além de veículos, esses meio inúteis na maior parte do tempo. Armas, metralhadoras, pistolas, canhões, bazucas, pistolas lasers, espadas, armas de sucção e até mesmo placas de velocidade ou katanas estão presentes nesse jogo, com o Shadow sendo livre para usar qualquer uma delas com apertar de um botão. Você vai encontrar tanto em caixas no meio da zona, no próprio cenário, ou nas mãos dos inimigos cuja única forma de os desarmar é tirando suas vidas. Mórbido. Algumas armas, inclusive, são até desbloqueáveis, garantindo efeitos especiais, como curar os inimigos, sugar eles no maior estilo Kirby, ou, a minha favorita, lançar cabeças de Omochao que ricocheteiam pela tela. Que irado. Te falar, viu, por mais estupidamente maluco que seja o conceito de dar uma pistola para uma arma nuclear viva, a gameplay de armas é até que uma ótima adição ao jogo, pois elas ajudam bastante a completar puzzles distintos, atacar inimigos em alta velocidade, o que é satisfatório pra caramba, ou alcançar aqueles bichinhos que estão simplesmente longe demais do jogador. Entretanto, elas só conseguem ser boas porque tapam os buracos que a jogabilidade do Shadow acaba criando por conta da demanda das fases, já que seu Homing Attack não é um dos melhores aqui, muitas vezes te fazendo cair para o abismo profundo da morte caso não se alinhe 110% corretamente a direção do inimigo. O que é meio estúpido, é só atacar ele de outra direção caso seja perto de buraco, mas enfim. E por causa de ter problemas pirando alguns inimigos, o que eu acho um tanto improvável, basta apertar o R que o Shadow fica bem mais devagar e com a mira fixa, pulando de um lado para o outro para melhor conduzir os seus disparos. Mas o que é um bom controle de personagem se não leva o design que justifique o uso de suas grandiosas habilidades, não é? Nada do que o Shadow tem a oferecer vale a pena se as fases nas quais eu estaria usando não servem para esse tipo de gameplay. Retirando algumas vezes que eu burrei, eu só tentei forçar uma investida no platforming. O level design é até que bom, não é uma maravilha como os Adventures, mas eu tô literalmente trancando a porta enquanto falo isso. Não acho que seria tão criminoso assim falar que a maioria das fases do Heroes são superadas por pelo menos uma fase desse jogo no quesito de level design, algumas até na questão de músicas. Digo, talvez seja só porque a gameplay do Shadow é um tantinho mais refinada aqui, mas fases como Westopolis, Lava Shelter, Space Gadget, Digital Circuit, Air Fleet e Gun Fortress são muito divertidas de se cruzar. Todas elas com um bom balanceamento de seções de velocidade, platforming, quick time presses e variedade de coisas para se fazer, indo de escolher para qual lado seguir, se esgueirar de uma câmera assassina ou tanto que você deseja cair, sem falar que essas e várias outras fases são um espetáculo de lindas. Claro que algumas são até mais simples visualmente, como a Glyphic Canyon ou a Central City, sem contar que, tal qual Sonic Forces, algumas fases se reusam assets de outros por se passarem nos mesmos lugares ou nas proximidades. Mas ainda assim, os ambientes pelos quais Shadow passa são, pelo menos, interessantes de se ver. Sem detalhes extraordinários ou coisas do tipo, mas quase nenhum desses desejar, então... tá suave. Beleza, a gameplay é decente, as fases são bem construídas e os controles do Shadow são funcionais. Isso tudo dá a entender que o jogo merecia pelo menos um 7 de 10, não é? Já que a experiência de se passar pelas fases fazendo algumas coisas não é de tudo ruim, não é velho? Oh, imagina pegar isso ao invés de Mario Kart DS, ou até Sonic Rush que saiu no mesmo dia. Sonic me diga, de que adianta ter controles responsivos, fases interessantes e moche do caramba se chegar em cada uma delas é uma experiência pior do que a outra, pelo amor de...
Desculpa, me saltei. Esta unidade de entretenimento duvidoso conta não só com um sistema de moralidade, como também com missões baseadas nele, fazendo com que todas as fases tenham de 2 a 3 missões, e dependendo da qual você completa, Shadow vai para uma fase diferente. Por exemplo, o jogo começa na Westópolis, a cidade em caos por causa da invasão alienígena. Shadow tem 3 opções de prosseguir pela cidade. Ele pode obedecer ao Black Doom e derrotar os soldados da gangue que estão atacando os aliens, tacar o dano e se atropelar todo mundo para Esmeralda, ou ajudar o Sonic a derrotar os aliens que estão invadindo o local, cada missão mandando para Digital Circuit, Glyphic Canyon ou Little Highway, respectivamente. Caso você faça o que os malvados querem, um medidor vermelho no canto superior esquerdo da sua tela vai encher, permitindo usar a habilidade Chaos Blast caso preenchido. Aí está liberando uma grande explosão de energia do caos, destruindo tudo em seu caminho. Caso você seja bonzinho, no entanto, o medidor azul vai subir do outro lado. E caso fique cheio, BAM! Chaos Control! Que te faz avançar grande distância nas fases, muito útil quando você está preso naquela seção mortífera, já que ele só vai parar quando encontrar um lugar seguro para você pausar, mesmo que seu poder acabe. Entretanto, ele só é útil aí, pois ele nem sempre ataca os inimigos que você precisa bater para completar a missão do herói que você provavelmente está tentando fazer, já que tá com esse medidor ligado. No mais, ele também para o tempo previamente nas lutas contra os chefes, o que é bem bacana. Minha opinião quanto às missões do jogo, no entanto, se resume a... Mas que coisa estranha? A gente só tem uns 5 tipos de missões, vai. Mate X coisas, ative Y coisas, encontre Z coisas, chega até o final, ou sofra mais de meia hora e morra no processo tentando deixar o maldito último protótipo de Chaos ou com Pyro na Ark. Você mereceu aquele tiro. Eu juro, eu não quero parecer injusto ou coisa parecida, até porque a maioria das missões é um tanto tolerável. Eu só achei... ok. Não gosto tanto assim, mas também não odiei. Eu sei lá. É totalmente compreensível em sua maioria. Digo, faz todo sentido que eu obedecer ou não essa criatura demoníaca tenha uma consequência distinta. Pois se não fizer o que ela manda, ela transporta pra um templo de castigo. Uau. Eu até gosto bastante desse conceito e de como ele é executado em algumas fases. Mas... é só isso, jogar ele de verdade, passar por fases como Lost Impact ou Cosmic Fall, no entanto, me faz querer jogar o sistema de personagens dele pela janela e avançar pro final da fase sem querer engajar com mais nada. Eu demorei um tantinho também tentando descobrir onde diabos estavam as 2 últimas bombas em Central City, ou como carambolas eu adivinhar o caminho para destruir as 30 bombas em Mad Matrix. Sem falar que, enquanto eu jogava, e eu não sei se é porque meu PS2 tem freaking 10 anos desde que eu comprei, aconteceram coisas como o terreno não carregar em certas partes, me fazendo cair para o abismo frio da morte e voltar pro meu checkpoint. Gameplay. Agora, sendo justo, eu também não sou o melhor jogador de Sonic da história, então eu consigo entender como uma morte minha é culpa do jogo ou só burrada da minha notória skill issue, como errar o timing, cair pra minha petição, não escutar o aviso dos meus companheiros, me perder, essas coisas. Pelo menos eu também tive momentos de glória em certas sessões, como bom time nos pulos em distintas fases, lutas fáceis contra a maioria dos chefes, ou uma vantagem de 1 minuto e meio numa corrida com o Sonic. Tanto que eu tive de esperar pra ganhar ele porque eu precisava de motivos pra ir na Cosmic Fall. Eu me arrependo amargamente. Agora, pensa comigo, essas missões, o sistema de moralidade, os níveis de terrorismo que você faz por aqui, no que diabos isso impacta na história? E é aí que eu te respondo, em tudo, mas também em nada, tal qual a pirataria. A história do jogo Shadow the Hedgehog é o equivalente a alguém pegar uma bibliografia de alguém, tacar no liquidificador e tentar juntar as partes de novo e dando um resultado novo a cada tentativa. Resumindo, Shadow tá com amnésia. Logo antes de não dar a mínima para os humanos, Black Doom aparece e pede para ele cumprir a promessa de o trazer as 7 esmeraldas do caos. E como Shadow tá desesperado para saber quem ele é, ele decide fazer e parte para a cidade. E logo depois topa com Sonic, com quem ele certamente deve se lembrar de ter visto, já que Heroes aconteceu e os carambas. Mas não, vamos deixar ele só no seguir e talvez a gente faça o que ele pede, né? E depois... bom, como eu posso dizer, tem um final. A única outra coisa aqui que é 100% canônica. Estranho, né? Calma, deixa eu explicar. A premissa de verdade do jogo é que você mesmo cria a história do Shadow e escolher qual missão você vai cumprir. Ou seja, na mesma fase que você pode destruir as defesas da Ark, você pode apostar uma corrida contra o Sonic na maior bobeira. E, bom, claro que ambas as ações teriam consequências diferentes. E por isso, as fases seguintes, as cutscenes, chefes, interações e tudo mais, tudo é diferente a depender da rota que você escolhe. E por causa disso, meio que não há um jeito exato de considerar algo que não seja as cutscenes CGI ou alguns dos finais inteiros como canônicos. Já que Shadow literalmente mata o Doutor Sangue Frio em alguns deles, destrói a freaking Casa Branca em outros, ou só desiste de tudo e diz que nunca deveria ter sido criado, acompanhado, claro, de um dos piores terapeutas que eu já vi na minha vida inteira. Hey, don't go there yet. Essa confusão foi o que mais irritou muita gente que jogou o jogo na época e até mesmo nos dias de hoje, já que apesar de o final este desbloqueado quando você luta com todos os 10 chefes finais que o jogo tem a oferecer, que na verdade são 3, mas tudo bem, meio que
canonizaram alguns acontecimentos, como o Eggman falando pro Shadow que ele é um androide depois se desculpando, o Black Doom falando que Shadow é parte alienígena, o presidente se escondendo no quartel da GUN, ou que o Abe, o cara com homofobia nos olhos, também tava na arca junto com a Maria e os outros. Muita gente meio que acaba pensando que só estão perdendo tempo com besteiras inúteis, que seriam tudo entre Westopolis e The Last Way, quando poderiam estar ganhando uma melhor conclusão ao Shadow e ao seu personagem. O que eu acho totalmente justo de se argumentar, mas meio que gosta de ser construído assim. Eu falei isso na terapia uma vez e me deram esse papel de presente. Alguém sabe o que significa? Algumas coisas realmente não fazem sentido, como ainda estarmos com Black Doom na Sky Troops, mesmo que não façamos absolutamente nada do que ele nos pedir. Ou tentarmos atacar o avião presidencial em Airfleet, mesmo depois de sair de uma luta entre Eggman e o exército de Black Doom. Mas ainda assim, eu acho que nesse caso, e eu repito, nesse caso singular do jogo, querer explorar o Shadow como um personagem ambíguo, sem reconhecimento de nada que o faz ser ele mesmo e desesperado pra saber mais sobre o que todo mundo já sabe dele, é maneiro pra caramba pra mim. Ah, mas era só ele perguntar pra todo mundo. Eu sei, eu concordo com você, mas assim ainda é bem mais legal, vai. Todo o caminho pro final verdadeiro fica a cargo do jogador, podendo o Age escolher entre fazer o Shadow ser o herói do novo mundo, o servo das trevas, alguém super indeciso ou alguém que não tá nem aí pra nada. E como esse final do jogo traz uma conclusão diferente sobre a pessoa, ou melhor, ou isso que ele se tornou, resultado das ações do jogador que o controlara, não acho que faria muito sentido se fosse de qualquer outra forma, ou pelo menos, se o fosse, não seria a mesma coisa. Seria bom. The Last Way, o final canônico do jogo, praticamente revela as coisas que se tem mais cedo, como a origem verdadeira de Shadow, o acordo de Geralt com os Black Arms e a necessidade do Eclipse Canon. Nele, boa parte da ambiguidade do Shadow é deixada de lado, pois o mesmo decide, após entender a mensagem de Maria e Geralt, que vai fazer o que bem entender a partir de agora, não mais deixando o passado estar no seu futuro. Nem ele, nem o próprio jogador, nos tirando o controle das ações de Shadow virei a tomar a partir daqui, pois agora só atravessaremos o Black Comet de novo e derrotaremos Devil Doom, um caminho certo, programado, da própria vontade do Shadow, que ao derrotar um de seus criadores, salvar a Terra tirando o cometa da mesma e o explodindo com um canhão, se despede da antiga figura que ele era, jogando uma foto da família antiga pela janela, dando início à sua nova vida como alguém que decidirá por si só o seu próprio destino. Enquanto ela escurece, o tema definitivo do personagem toca. Cada final do jogo toca uma música diferente, cada uma retratando melhor o estado em que Shadow se encontrara depois da rota atingida, com I Am All of Me, a música de introdução do jogo, representando a questão de que Shadow pode ser tudo isso. Mas caras, o final verdadeiro do jogo carrega o tema que, sinceramente, me faz apreciar esse jogo um pouco mais do que eu deveria, e foi todo o motivo de você querer fazer esse vídeo para começo de conversa. Com o início marcando a despedida do Shadow ambíguo e marcando o nascimento do verdadeiro, primeiro e único, Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgehog, pra mim, é um mal necessário. Por mais bagunçado, confuso, controverso e estúpido que possa ser, eu sinto que fãs de personagem precisam experienciar esse jogo pelo menos uma vez na sua vida. Ele é cheio de pequenos problemas, sim, alguns podem até irritar algumas pessoas de formas maiores que outras, mas ele certamente tem várias coisas gostáveis para se experimentar, como level design supimpa, a arte impecável, umas dezenas de missões okzinhas e até mesmo o modo multijogador, mesmo que seja só um modo batalha um tanto desapontador, mas melhor do que nada. E se você ainda acha que o jogo não merece seu tempo por causa do jeito que ele é, sugiro usar o magnífico poder da emulação que a tecnologia nos traz para tentar experienciar o jogo, tanto pelo modo Expert, estirando todas as missões, chefes e coisas bestas e sendo só uma passada intensa por todas as 22 fases de uma só vez, assim te garantindo o melhor aproveitamento do level design, ou para instalar o mod Reload, este repaginando e polindo ainda mais a experiência que você pode ter com o jogo, consertando bugs, agitando pequenas coisas e removendo obrigatoriedade. Só baixar o patch do mod Reload e aplicar na sua ROM, ou baixar um save 100% para testar o modo Expert, porque eu te garanto, tá tudo bem você não querer tirar rank A em todas as 71 missões do jogo, eu te entendo e não vou te julgar.
E, bom, eu acho que não preciso mais repetir, né? O jogo do Shadow, apesar de todos os problemas, guarda um lugarzinho bacana no meu coração hidrogenado que me faz apreciar o que ele tenta fazer, apesar da sua execução meio duvidosa. Isso, na verdade, me deixa ainda mais animado pra ver o que Sonic X Shadow Generations vai fazer com o personagem, pois tudo que eu tô falando tá sendo escrito bem antes do lançamento do jogo. Eu quero muito ver como eles vão explorar o Shadow e como ele vai lidar com seu trauma cara a cara, mesmo depois de decidir que ele siga em frente sendo ele mesmo. Mas talvez demore um pouco pra fazer isso, já que... Porque eu sempre me lembro. Enfim, depois disso tudo, se tem uma coisa que eu aprendi com o jogo Shadow the Hedgehog de 2005, é que se você não tem nada a perder, é porque você já ganhou. E é por isso que eu vou seguir esse conselho e vou pegar emprestada a cópia de Sonic X Shadow Generations do meu amigo, sem que ele saiba. Já que eu não tenho nada a perder mesmo, além da minha liberdade. Não questione.